Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 58 do podcast Lucro Max. Hoje nós temos a honra de receber uma pessoa sensacional, Maria Eduarda Gonçalves, 32 anos, manezinha da ilha e dona da rede Massa Viva. Seja muito bem-vinda, Duda. Oi, boa tarde. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje, dividir um pouquinho da minha história com vocês, né? Então, vamos lá. É meio louco, a gente tava conversando no bastidor, do nada começa o episódio e aí muda tudo, né? Vamos lá então. Duda, a ideia do projeto aqui do podcast é realmente conhecer a história do empreendedor que tem por trás da marca. A gente sabe que a marca Massa Viva é uma marca de mais de 30 anos, consolidada no mercado, teve uma mudança de rotina, né, de rumo há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, né? E onde tu assumiu. Então, ela veio tomando uma forma um pouquinho diferente do que era. Mas a ideia é conhecer a pessoa que está por trás. Como é que foi forjada essa empresária que está por trás de uma marca tão forte e que é genuinamente catarinense, manezinha, né? Que nasceu ali como uma frase que eu peguei tua, de um balcão onde tinha um cilindro que se enrolava um pastelzinho ou um calzone e se fazia para o cliente na hora e que hoje já virou uma rede aí de distribuição que vende os produtos de uma outra forma e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho do que é esse universo e quem é a Maria Eduarda. Então, gente, na verdade a empresária, ela nasceu no momento que eu tive que fazer essa sucessão forçada, né? Então, assim, ao longo da minha vida eu não planejava estar na Massa Viva num primeiro momento, eu queria ter outras experiências, né? E sempre pensei em fazer arquitetura, ou um outro universo, assim. Mas eu não sei por que em determinado momento, na hora do vestibular, eu coloquei administração, né? Então, assim, fui criada no meio da farinha, acompanhava meu pai para cima e para baixo nos eventos, depois nas lojas, né? Desde a infância, né? E aí comecei a fazer administração, mas ainda com a cabeça em outro mundo, né? Eis que, quando eu estava finalizando a faculdade no último ano, né? Já estava ali visando um estágio, também passei para técnico de cozinha no IFSC, então pensei em seguir por ali. E aí meu pai me chamou para conversar e falou, olha filha, o pai tem um convite para te fazer. Que na verdade foi mais uma convocação, né? Mas ele falou assim, o que o pai tem para te ensinar aqui, tu não vais aprender em lugar nenhum, né? Não, em faculdade nenhuma. Que o pai quer que tu venha para dentro da empresa, entender a realidade dela, e eu tenho certeza que isso vai te engrandecer muito e tô contando contigo, porque afinal eu sou filha única, né? Então também não tinha muita opção, né? E aí entrei como estagiária na empresa, porém eu não esperava que, acho que uns 6 meses depois, o meu pai viesse a adoecer. E nesses 2 anos que ele ficou fazendo tratamento, né? Depois ele veio a falecer e tal, entrei na empresa e estava ali observando, aprendendo. Era um momento muito difícil, né? De uma empresa que começou no nosso fundo de quintal, né? Depois o meu pai foi fazer eventos, né? Então, tinha uma Oktoberfest, tinha a Festa da Laranja. Então ele fazia esse evento itinerante, voltava, né? E ficava dessa forma até que ele definiu abrir a primeira loja fixa. E Qual foi a primeira loja, tu lembra? Foi da Rua João Pinto, que existe até hoje. Claro, no finalzinho, pertinho do terminal ali. Isso, atrás do terminal antigo, né? Show de bola. Então, ele foi crescendo a partir dali, chegou a ter 15 lojas próprias, né? Porém, a gente sabe que esse processo de crescimento, né, principalmente de uma pessoa que não teve instrução, que é o caso do meu pai, que era um pasteleiro, né? Uhum. É um processo muito complexo, assim, né? Então, ele cresceu, mas... Primeiro, a produção que era nas lojas, né, que o calzone era feito ao vivo, da massa viva, que até da onde surgiu esse nome, né, massa viva, né, que era feito ao vivo ali, né? Que legal. Desde essa época até o momento que ele precisou colocar a produção na nossa casa, né, e atender as lojas, e depois não foi dando conta e foi vendendo para um primo, para um amigo, para um familiar, né? Desde esse momento aí, a gente viu que ele começou com uma dificuldade para gerenciar os negócios, né? E então eu assumi a empresa, assim, eu comecei a acompanhar no momento crítico, assim, de pensar em fechar as portas mesmo, né? De todas as lojas. Da estrutura que abastecia. E aí a gente ia ver o que ia acontecer, né? Uhum. Então era muito crítico mesmo, né? E isso foi muito legal, porque eu acho que quando tu é empresário e tu pega uma empresa já formada,
é uma coisa, tu não tem um grande aprendizado. Agora, quando tu pega num momento crítico e tu tem que desenosar aquilo ali e organizar, grande, né? E fazer processos, né? Então, meu trabalho é muito voltado a processos desde o início, né? Até hoje ainda continua, né? Então, a gente tem a oportunidade de aprender muito, né? Então, essa parte de financeiro, contabilidade, né? Tive que me inteirar disso, né? Já tinha o conhecimento da faculdade, mas nada se compara à prática, né? Como teu pai falou, né? Exatamente. E ele tinha razão, né? Exato. Então, assim, foi bem difícil, sabe? Foi, assim, foi doloroso, mas, por outro lado, como ele falou, me engrandeceu como eu não imaginaria, né? Então, ali começou a nascer a empresária, né? E aí, sentei numa cadeira, né? Principalmente depois que meu pai veio a falecer, né? Como filha única, eu tive que assumir o negócio mesmo. Então, sentei numa cadeira que eu tinha que negociar, que eu tinha que pegar as pessoas com costumes antigos, funcionários, né? Os franqueados, que na verdade eram lojistas que não eram oficialmente franqueados, né? Então, eu tive que trazer esse pessoal para perto de mim, conversar, negociar, contratualizar todas as relações, né? Então, foi muito, muito legal mesmo, né? Só que tem muito trabalho por trás disso, né? E aí, chegou um momento que a gente organizou a parte da estrutura básica ali da empresa, né? Conseguiu reverter essa situação. E a gente chegou no momento que a gente teve que fazer essa decisão de crescer como franquia, né? Então, tá, vamos ser franquia, vamos ser franquia. Então, passado esse momento, a gente falou, então, agora vamos criar uma cara nova para a marca. Então, a gente fez esse layout novo que já tem nas lojas, né? Fez uma logo nova da Massa Viva, né? Que hoje é o Mzinho, que é o calzone, né? A pessoa segurando o calzone ali, né? Então, a gente criou tudo isso, né? Os processos, treinamentos, manuais, né? Então, muitas coisas eu contratei profissionais, mas também muitas a gente acabou desenvolvendo interno, porque às vezes quando tu tá com um recurso curto, né? Tu tem que se virar em 20, né? Então, assim, muito eu ajudei a construir da marca, né? Então, hoje eu posso dizer que eu conheço o negócio de cabo a rabo, assim, como ninguém, né? E isso foi muito bacana, né? Cara, que rico isso aí. Eu tive franquia, né? Eu tive uma franquia da 10 Pastéis, uma loja da franquia, lógico, né? Cara, fiz treinamento em Curitiba de uma semana. Aprendi que eu deveria ser operacional, eu deveria saber tudo do processo para poder treinar os meus colaboradores conforme a franquia tinha me passado o treinamento. Então, eu sei um pouquinho desse universo. Então, agora eu queria, num bate-bola aqui contigo, elucidar um pouquinho para quem ainda não sabe como é que é um modelo de franquia ou não imagina, eu tenho meu negócio que é um restaurante, sei lá. Cara, às vezes tu não vai dar bola para um detalhezinho, mas quando se trata de uma rede de franquia, tu tem que estar atento àquilo ali, né? Porque tem todo um nome, toda uma estrutura por trás, representada por aquele detalhezinho que às vezes passa desapercebido, sei lá, talvez às vezes um piso nicado, um banheiro sujo, tudo isso é relevante, né? Para que, de fato, a marca não venha a ser afetada, né? E aí, tu falou de processos. O José, inclusive, anotou porque é uma coisa que brilha os olhos dele. Processo. E não tem como ter uma franquia sem muito processo. Eu até comentei com ele de alguns conteúdos que a gente vai gerar aqui. Um deles quando eu tinha a loja, tinha uma plaquinha da identidade visual, era com a identidade visual bonitinha, então não era uma plaquinha qualquer, já tinha um formato de ser aquela plaquinha. E aí o atendente estava aqui, o público vinha aqui da frente, e aí a plaquinha estava aqui do lado. Então tinha um script de atendimento, né? Dar um bom dia com um sorriso no rosto, fazendo assim, tal. O cara pediu, pergunta se quer uma batatinha, se quer um refrigerante, se quer adicionar alguma coisa no pedido, isso, aquilo, outro, dá um tchau, blá, blá. Então tem toda uma orientação pro vendedor. Mesmo que a pessoa tivesse entrado no dia, não tivesse dado tempo de treinar ela tinha um passo a passo ali para seguir, né? Então isso é muito relevante para manter um padrão. Tu consegue elucidar coisas que tu desenvolveu a partir do momento que tu assumiu, porque até então não tinha, né? Era uma coisa muito familiar, muito própria e familiar, e que hoje tu consegue dizer assim, não, isso aqui foi uma construção que a gente teve, a gente engajou a equipe, e hoje eles todos atendem dessa forma, ou fazem dessa forma, porque foi um processo criado pela gente. Olha, foram muitos processos criados, né? Então, assim,
primeiramente, começando pela identidade visual, né? Então, quando você compra uma franquia, você já quer comprar um negócio pronto, né? Padronizado, né? E da mesma forma, quando você é cliente, quando a pessoa diz, eu quero ir numa loja Massa Viva, ela já cria ali uma memória, né? Uma expectativa do que ela vai encontrar naquela experiência de consumo. Uhum. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar, né? Então, isso começa o quê? Pelo ambiente. Então, antigamente, cada um montava a loja do seu jeito. Hoje em dia, a gente tem os fornecedores padrão. Então, a pessoa vem comprar franquia, a gente já diz, olha, você tem que adquirir dos fornecedores padrão, né? Então, já começa por isso, identidade visual, né? Tu diz o que? O piso, Toda a montagem da loja, os fornecedores de comunicação visual, Show. né? Toda essa parte, Show, né? que legal. Além disso, coisas que não tinham, a parte do treinamento, né? Então, a gente desenvolveu essa semana de treinamentos. Antes da loja abrir, ela fica uma semana fechada, né? Com a equipe e o proprietário treinando. E como tu bem colocou, assim, se a pessoa não sabe cobrar, se ela não sabe fazer, como é que ela vai cobrar? Exato. Né? Então, o franqueado, ele tem que aprender a fazer, né? E isso é uma exigência nossa que vem aumentando cada vez mais, né? A gente está colocando... Antes a gente não colocava como uma prioridade, como uma obrigação. Hoje em dia, ela é uma obrigação contratual, né? Então, o franqueado tem que participar do treinamento, ele tem que saber assar o calzone, fritar a batatinha, né? Ele tem que entender o processo da venda, saber se aquela venda está sendo feita com qualidade e acompanhar. Porque se a pessoa do caixa não está ofertando, teu ticket vai ser menor, o teu desempenho vai ser menor, e isso se reflete na franquia. E às vezes também o franqueado, se ele não alcançar o resultado que ele espera, ele vai dizer, poxa, mas por que eu não estou alcançando? E a gente vai ter até como mostrar para ele, bem, você não está seguindo o script, você não está ofertando, né? Então, toda essa parte de treinamento, a gente passa, treinamento operacional, a gente dá uma noção básica também, uma tarde de treinamento financeiro, administrativo, de RH, para ele saber contratar a equipe, o que exigir, né? Como divulgar essa vaga, toda essa parte também, o relacionamento com o colaborador, né? E a parte das metas, né? Tudo a gente trabalha isso com o franqueado para ele saber como que o negócio dele deve desempenhar, em que nível ele deve atingir, né? Show de bola. Agora, aproveitando o embalo. Quando tu monta uma empresa sozinho, são tudo coisas que tu tem que pensar sozinho, né? E às vezes tu não tem a expertise necessária para pensar em tudo isso que tu falou agora, né? Pô, eu monto um pastel com borda como ninguém, tá? Se me dá a ferramenta certinho, me dá o rolinho ali, eu sei montar como ninguém. Mas, cara, a questão é justamente essa. Pegar um modelo pronto, né? Tem um lado, talvez, negativo de engessar um pouquinho, porque tu trabalha em rede e com toda uma identidade visual, todo um arquétipo ali de trabalho já montado, mas pelo outro lado, tu já tens um modelo de negócio que funciona, que está sendo replicado para ti, e tu já pegou o bonde andando, né? Então, basta conduzir esse bonde da melhor maneira possível, potencializar com boas práticas e por aí vai. Então, acho que é bem legal a gente ressaltar essa questão, né? Muitas vezes, mas o investimento numa franquia é alto, tá? Mas olha só, toda a expertise que tem por trás, todo o nome da marca que tem por trás, a relevância, tem gente que já conhece de outro lugar, tá vindo comer aqui porque é conveniente, passou aqui na frente, vai comer porque ele sabe da qualidade que vai encontrar, sabe do atendimento que vai ter. Então, esse é o lado bom da franquia. Tu já tens clientes fidelizados na região, que não necessariamente são teus clientes, mas que vão passar ali na frente um dia e já conhecem a marca e sabem que podem comer ali, né? Então, muita gente não se atenta a isso no negócio próprio, né? É um diferencial, né? Sim, diminui muito o risco, né? Do que você criar um negócio do zero com uma marca que ninguém conhece. Então, às vezes, o cliente tem uma certa resistência, né? Mas será que eu vou entrar aqui? O que eu vou encontrar? E quando ele vê a marca ali, ele, aqui é uma massa viva. É bem isso que eu quero, um calzone, um suco, uma batatinha. Então, essa parte aí encurta muito. O fato de ele receber as receitas padronizadas, então tem essas fichinhas que você falou na parede, né? Então, ele não vai ter que ficar desenvolvendo, como é que eu preparo esse prato? Vou testar aqui um suco. Não, isso já vem tudo pronto para ele, né? Então, ele tem as fichinhas ali na parede, né? Além de já ter aprendido no treinamento, né? Ele vai poder ali montar com facilidade qualquer produto com o mínimo de esforço, né? E também não precisar de uma equipe capacitada, porque a gente sabe que hoje a dificuldade é mão de obra, então você consegue pegar uma mão de obra que não é especializada e ensinar ali em poucos dias, né? O essencial para que essa pessoa consiga
tocar a loja, né, administrar. E claro, aí depois com o tempo ela vai pegando um conhecimento maior, né? Mas assim, treinar uma equipe é muito fácil, né? O difícil mesmo é reter, é construir esse espírito de equipe, é motivar os funcionários, né? Que é uma parte complementar que hoje em dia a gente já está mais atento a isso, que é além do básico, né? Você focar no estratégico do negócio, né? Que é fazer realmente a equipe estar engajada, né? A loja performar, né? Então é um segundo momento, mas você já pulou uma grande etapa, né, de teste de produto, de teste de marca, tudo mais, porque você recebeu aquilo ali tudo pronto. Quando a gente fala de processo, aí eu queria puxar a bola aqui pro José. Tirando um pouquinho do universo de cozinha, parece que a gente está falando que só funciona para restaurante, quando na verdade não é. Todo processo é bem-vindo. Tu falou ali, quando a gente recruta a pessoa com pouco tempo, apenas seguindo o processo, né, tendo um pouquinho de capacidade seguindo o processo, ela consegue executar o mínimo necessário para o negócio acontecer. E é justamente isso que um processo possibilita, né? O fato de tu não ter uma pessoa, o funcionário estrela, né, meu amigo? Então, eu queria que tu entrasse nessa seara de, cara, por que o processo é importante, não para o segmento de restaurante, mas para todos os segmentos em especial, para que de fato não se haja uma muleta, uma dependência de um colaborador, né? Consegue elucidar para a gente, que eu sei que tu gosta bastante desse assunto. Então, isso adveio de muitos livros que a gente, são best-sellers, né? Trazem justamente esse ponto de tu não depender de um funcionário, de um colaborador estrela, né? O que é um colaborador estrela? Aquele cara, se o cara disser assim, eu vou tirar umas férias, ou eu vou embora, ou qualquer coisa dessa magnitude, o empresário põe a mão na cabeça e diz, misericórdia, e agora o que eu vou fazer? Né? Quando isso acontece, a gente já sabe, a empresa não tem processos bem definidos, ou aquela coisa que aquele colaborador estrela faz, não tem um processo bem definido, isso acaba se tornando um empecilho bem grande. Até porque, vamos pegar aqui um exemplo, né? Santa Catarina, ela tem um negócio chamado pleno emprego, que é o seguinte, eu tenho muitas demandas de emprego, porém eu não tenho gente suficiente para isso, ou as que tem não são capacitadas, né? Não são aquelas pessoas master e incríveis que se eu botar amanhã vai funcionar. Então assim, eu preciso achar uma forma, uma estratégia, a estratégia é ter um processo. Toda empresa que a gente recebe aqui, por exemplo, no escritório, a gente incentiva a ter processos, desde a operação, atendimento, tudo, ter um processo bem definido para que o negócio aconteça, até para questões como, por exemplo, né, poxa, tem empresário que não tira férias, tem empresário que não sabe o que é ficar doente, porque se ficar doente, a empresa para. Esse tipo de coisa não deveria acontecer, né? Então, eu considero processos realmente fundamentais, é um pilar que a gente sempre fala, né? Tem um cara que eu gosto muito, que fala muito de pessoas, processos e produto. Ele diz que tu tem que olhar sempre para esses três, não dá para deixar um deles solto. Show de bola. Tá, e aí, quanto tempo faz que aconteceu o fato de tu precisar assumir a empresa? Com relação ao modelo de franquia, qual foi a maior dificuldade que tu encontrou? Então, eu sei que padronizar tudo isso já dá uma certa dificuldade, né? Mas dentre essas dificuldades que tu pontuou já com relação ao processo, o que foi mais relevante, assim, putz, isso aqui eu não fazia ideia que eu tinha que encontrar, ou que seria um desafio meu quanto empreendedora, e agora estou tendo que lidar com isso? Foi a compra, foi o relacionamento com os colaboradores, foi com os franqueados, né? Porque às vezes ele é o dono da loja dele, né? Mas ele pertence ao grupo, né? Então, qual foi a tua maior dificuldade? O que pesou aí para ti enquanto Maria Eduarda mesmo, a pessoa? Bem, tiveram alguns processos que foram chave de ir estruturando, né? Antes da franquia, como eu falei, na parte de organizar a indústria, né? O processo de produção, né? Então, eu vejo que muitas pessoas têm, por exemplo, restaurante, né? Trabalha com receitas, não tem uma ficha técnica, né? Essa parte é essencial, né? Então, você tem que controlar os teus custos, né? Tem que ter o domínio dos custos para que você saiba, né? O quanto que o teu produto está tendo CMV, né? Colocar uma margem adequada, né? Então, essa foi uma das primeiras etapas que eu tive, né?
de realmente fazer a ficha técnica de tudo, revisar, né, o modo que era feito, né, e não ficar refém, né, dos funcionários, né. Não que isso seja uma coisa ruim, ter pessoas experientes, que é muito bom, porém uma empresa, ela é uma entidade, né, as pessoas vão e a empresa fica. Então, é isso que eu sempre procuro conscientizar a minha equipe, né. Muitas vezes o funcionário fica, pô, mas eu não vou passar esse conhecimento que eu tenho, né. Eu falo, não, você tem que passar, escreve no papel, né, depois passa para o computador, né. Começa a esboçar isso para que, às vezes, até para você crescer na empresa, a empresa crescer, você tem que ter isso aqui muito bem estruturado que qualquer um possa assumir, que às vezes você está se livrando de uma coisa tão operacional e está pensando numa coisa muito mais importante para a empresa. Então, essa parte da ficha técnica, né, é um desses passos, assim, né. Agora, para quem pensa, né, tem um negócio e pensa, pô, eu quero crescer, eu quero franquear, né, que tem gente que, sei lá, abre um restaurante, aí gostou, né, tá feliz com o resultado, tá performando bem, pô, eu quero abrir mais unidades, né. Então, eu sempre coloco assim, pensa se você quer franquia mesmo. Antes de fazer qualquer passo, pensa bem, reflete bem, porque você está falando aí de você ter que agora dar suporte para uma pessoa, e esse suporte ele nunca vai terminar, né? É como se você virasse uma mãe, né? Então, o franqueado ele vai sempre depender de você, ele vai te procurar para tudo, desde as tarefas básicas, aí tá ok, você entrega o material, é assim, 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 treina, beleza. Na parte estratégica, ele vai te procurar. Então, ele tá sempre tirando dúvidas, né? E essa relação, ela é contínua, né? Ela não é para ela acabar, né? E é o que a gente quer. Mas, por outro lado, ela é muito trabalhosa. Então, você tem que construir uma série de materiais, uma série de processos, envolver muitas pessoas, né? Quem é que vai treinar todo mundo, né? Então, tem que começar a pensar desde o início. E antes disso, se eu precisar cobrar, se o franqueado não estiver fazendo do jeito que deve ser, como é que eu vejo a minha marca? Eu estou bem amparado? Então, antes disso, tem um contrato, desenvolver, procurar um bom profissional, né? Tem todas as regras de franquia, que tem que estudar a lei, tem que circular de oferta de franquia, que é um documento obrigatório, né? Então, assim, tem muitos detalhes que as pessoas, às vezes, se emocionam com uma operação e acham que é só replicar. Mas, e para essa pessoa performar o padrão que você quer, você tá bem amparado mesmo? Vai conseguir cobrar? Então, é bom. A gente fala de contrato, né? Primeiro de tudo, uma equipe para dar suporte, né? Então, a tua equipe vai ter que crescer, vai ter que ter um investimento, vai ter que ter um investimento em marca também, né? Pois, afinal, a pessoa compra uma franquia, mas ela quer o quê? Ela quer que a marca seja relevante. Isso envolve um investimento da franqueadora também, claro, né? Então, é toda uma preparação. A gente não não sai replicando o negócio assim, porque senão acontece o que aconteceu no meu caso, que é ter que trocar o pneu com o carro andando. E é muito mais trabalhoso, porque você já tem uma série de pessoas trabalhando do jeito delas, né? Com os hábitos delas, fazendo do jeito delas há muitos anos, e você tem que consertar, né? Ou ajustar, padronizar isso com o negócio andando é muito mais difícil. Você está falando de pessoas com vontade diferente, né? Com backgrounds diferentes. Então, tempo de casa diferente, né? Exato, né? Perfis diferentes, né? Então, tem que pensar bem, tem que pensar o perfil dessa pessoa, traçar bem quem que é essa pessoa que eu quero que represente a minha marca, né? Se eu for franquear, né? Como é que eu vou fazer esse processo? Como é que vai se dar a expansão? Então, são muitos detalhes que a pessoa tem que estudar, né? E estudar mesmo, né? No caso, eu fui para a ABF em São Paulo, eu fiz o curso de capacitação em franquias lá. Então, assim, eu estudei mesmo, comprava livro, buscava assessoria, né? Então, teve toda uma capacitação. Não é um negócio que você vai conseguir fazer com pouco esforço. É muito esforço, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Show. Falou de vários pontos muito relevantes, principalmente quando se trata ali de saber teu custo e aí amarrar um contrato, treinamento, tudo que é necessário para que de fato aconteça. Eu costumo dizer que tem modelos, né? Modelo de negócio. Se tu for olhar por trás dos bastidores, acontece muita coisa, né? Tu vai sentar num espetáculo de um Cirque du Soleil, cara, tu vai olhar o espetáculo ali, tu não vai perceber a grandiosidade que tem por trás dos bastidores, né? Pessoas levantando cortina, peso e não sei o que, iluminação e som e tudo isso.
Para fazer o podcast aqui, a gente tá com uma baita de uma estrutura hoje, né? Então, como se trata esse tipo de coisa? O que foi no bastidor? Pô, teve que chegar às 9h30 da manhã para montar tudo aqui, para poder receber a gente, para poder fazer o negócio acontecer. E às vezes as pessoas olham assim, não, tá, meu negócio aqui tá performando legal, eu acho que tem uma margem bacana, eu consigo tirar um dinheirinho para mim, então, né, mais pessoas poderiam se prevalecer dessa questão. Tá, mas e aí, amigo? Tu se atentou a todos esses detalhes? Tu foi atrás de uma pessoa que tem uma franquia para te dar essa orientação, ou tu tá pensando que o negócio é simples e vai chegar e vai replicar o teu negócio? É simples replicar? Beleza, tu vai fazer a tua loja própria, como teu pai fez até as 15 lojas ali, tu mesmo faz a tua outra loja, beleza. Aí tu vai delegar um colaborador, mais braço direito para fazer o negócio, tá bom? Tudo bem. Agora, quando se trata de franquia, é outra coisa, né? É um estranho comprando a tua marca, ele espera resultado sobre aquilo, né? Ele não tá comprando, não, vou virar um operacional aqui, vou trabalhar pra caramba e vou, né? Não, ele investiu um dinheiro, ele quer o retorno sobre o dinheiro. É uma das coisas que a gente sempre pensa, né? Tá, duas coisas que a empresa tem que ter: lucro e o tempo de retorno do investimento, porque ninguém bota um dinheiro num lugar que vai render menos do que a poupança, né? Então, se eu tenho um dinheiro ali que ele vai demorar para render mais do que poupança, mais do que CDB, mais do que... Cara, então eu deixo meu dinheiro no CDB, não vou ficar me incomodando, gerindo pessoas, lidando com fornecedor, ouvindo desaforo de cliente, fazendo um monte de coisa, me incomodando para ter menos dinheiro do que se eu deixasse rendendo, né? Sim. Então, acho que o pensamento deve ser esse. Cara, tu quer realmente fazer o negócio acontecer? A gente fez um evento na semana passada de gastronomia, né? Tivemos ali a presença de alguns restaurantes de relevância aqui na região. Tu foi uma das painelistas, né? Aprendi a falar essa palavra, painelistas. E aí, pô, foi um evento gratuito com capacitação. Tem tantos outros eventos, né? Teremos o Farofa Gastronomia, que tu vai participar também, da Georgina, do Thiago. Tantos outros eventos de capacitação e que estão dispostos a te conectar com pessoas que podem te dar uma diretriz, caso tu pense em franquear o teu negócio, podem te dar uma diretriz caso tu esteja patinando no teu negócio e queira evoluir, né? Mas as pessoas tendem a não sair da caixinha, né? A ficar no mesmo, mas pensar que, de fato, não, é só pegar o que eu faço aqui e replicar. Não é assim que funciona, né? Quando tu fala de ficha técnica, que a gente tá falando agora, via de regra, voltado para restaurante, né? Quando fala de ficha... Mas a ficha técnica pode ser para um serviço também? Pode ser para pode ser para tudo, né? Tudo. E tudo deve ter uma mensuração do que está sendo envolvido. Cara, quando tu controla o teu CMV, tu entende se tu tem resultado ou não, né? Porque tu sabe se tua precificação está correta, quando tu atinge teu ponto de equilíbrio, quando tu tens um resultado positivo lá na última linha da DRE, que é o lucro, né? Que a gente procura. Então, a coisa é muito mais complexa, né? Quando falou de custos, aí o José chegou a anotar aqui, não sei se tem alguma coisa para falar, meu amigo. Que, na verdade, os custos eu acho que é o maior desafio de todas as empresas. Sim. Chegar exatamente saber o seu custo real, eu acho que é um problema. A gente, né, tem aí um monte de clientes, a gente chega, o cara não tem noção nenhuma, e chegar num valor também é um outro desafio. O cara não sabe como é que chegar, como é que vai funcionar isso, e é um fato. Né? É um fato. Eu acredito que as pessoas deveriam, de fato, se debruçar nisso, dar uma atenção a isso, que é o que manda. Se o meu custo estiver errado, eu vou precificar errado, eu vou tomar decisão errada, eu vou fazer um monte de coisa errada. Tendo o custo certo, com certeza tem mais resultados. Tá aí uma coisa que eu me peguei quando eu fui virar franqueado, Duda. O vendedor, e depois o pessoal da franquia falou que não era, mas o vendedor me abordou falando o seguinte: não, margem de 30%. Assim, porra, 30% é legal, cara, porque, né, se eu vou operacionalizar ali, sei lá, pense em 80 mil, 100 mil mês, 30%, caraca, eu era em 3 sócios, 30%, dá, né, 10% para cada um ali, dá um 10 pila para cada um, tá ótimo, né? Beleza? Então vamos nessa, vamos comprar. Tá, chegou no treinamento, não, falou isso, não, tem que corrigir. 8, 12. Senhor, que legal. Já diminuiu a minha expectativa, então, né? Se eu faturar 100, um 4 ali eu consigo colocar no bolso. Mas, né, mais que isso eu acho que é complicado. Mas, enfim. E aí, 4 mil hoje, a gente sabe que tá um valor que já não paga muita coisa, né? Mas, hoje, falando em margem, falando do teu franqueado, se eu fosse te buscar hoje para abrir uma loja da Massa Viva, quais seriam os pontos de atenção que tu me daria? O que tu avaliaria na minha performance, no meu comportamento? Quanto eu poderia esperar de tempo de retorno desse investimento?
no teu plano de negócio lá, o que tu consegue apresentar para o franqueado que seja, não, ó, teu tempo de retorno é esse, tu vai trabalhar dessa forma, então tem um modelo de trabalho, a gente espera essas características tuas, o que que tu teria de conversa comigo? Quais pontos tu ressaltaria? Então, essa questão de tempo de retorno, margem de lucratividade, a gente sempre coloca. A gente mostra uma média do setor que, como tu sabes, a alimentação não tem milagre, né? Porque tem quiosque, tem loja de shopping, tem loja de rua, tem não sei o quê, tudo isso muda muito, né? Muitas variáveis, né? Você está falando, às vezes, de um aluguel de shopping, é muito superior a um aluguel de mercado, né? As lojas de rua vai depender da região, né? Vai trabalhar de domingo a domingo, não vai? Quantos funcionários vai ser necessário para essa estrutura? Então, é tudo muito variável. Então, a gente sempre faz esse estudo de acordo com a situação. E a gente é muito responsável de nunca prometer algo, porque isso vai depender também do trabalho do franqueado. Então, o que eu vejo? Se tu vens buscar uma franquia, a primeira coisa que o meu comercial vai te perguntar, e depois estás disposto a ser um operador? Né, a ficar na loja? Não, quero investir meu dinheiro. Então, assim, se você quer investir seu dinheiro, deixar ali rendendo, essa não é franquia para você. Ou tem outras opções no mercado, mas não é o caso da minha. Então, agradeço, mas o negócio encerra por aqui, né? Perfeito. Então, alimentação é mão na massa, é atenção aos detalhes, aos padrões, é visitar a loja, é ver se o produto está bonito. Não adianta ele sair da fábrica padrão para todas as lojas. Mas se o franqueado deixar assando mais, ou menos, ou deixar mais tempo no expositor, tudo isso vai influenciar na qualidade do produto, né? Então, assim, precisa dessa atenção do franqueado, que a gente só consegue presencial. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, tem esse capital de giro, né? Então, a gente coloca ali um estoque inicial e tal, só que às vezes as pessoas chegam falando uma coisa e acaba que não é bem assim na prática, né? Então, assim, tem que ter giro, tem que entender qual que é o tamanho do desafio que você está se propondo, né? Por exemplo, eu vou para uma cidade nova, vou começar lá do zero. Então, vai ter que ter um trabalho enorme teu. Não é só abrir a loja, a marca é conhecida e deu. Não. Como é que tu vai se captar cliente? Porque o cliente, ele vai provar o produto, ele vai voltar. Mas ele precisa entrar na loja, ele precisa conhecer o produto. E aí, o papel do franqueado, muitas vezes, ele recebe esse pacote pronto, onde ele recebe as receitas prontas, a loja pronta, tudo certinho, e ele acha que é isso. Que agora é só ele esperar que vai entrar no fim do mês. E não, gente, não, tem um trabalho muito extenso que o franqueado tem que fazer de propaganda, ele tem que correr atrás de ser criativo. A parte dele, o negócio dele tá prontinho ali, ele não se esforçou com nada, ali começa o esforço dele de ir para a rua pensar, como é que eu vou trazer o cliente, que ações que eu posso fazer, né? A gente dá sugestões? Dá, mas ele tem que ir para a rua, tem que correr atrás de trazer essa clientela, conquistar e entender que tem um tempo de maturação no negócio. E vai depender de onde esse empreendimento está localizado, como é que é a região. Exato, né? Qual o poder aquisitivo daquela região e tudo mais, né? Exatamente, né? Tem um tempo de maturação e às vezes as pessoas querem já no primeiro mês já sair performando. Não é, gente, não existe milagre, né? O negócio, ele é gradual, né? Então, para você ter um lucro ali, existe todo um passo a passo, todo um processo. E, além disso, as pessoas têm muita dificuldade de entender, separar caixa de competência. Sim. Então, uma coisa é o lucro que deu no DRE e outra coisa é o dinheiro que tem no teu caixa. Porque você teve que comprar matéria-prima, porque tu teve, às vezes, uma rescisão no mês, que não estava planejada, né? Ou, às vezes, tu teve que fazer um investimento, né? Que lá no futuro vai ser importante. Eu comprei um maquinário de reposição, ou eu comprei aqui essa placa luminosa, que vai ser um diferencial, né? Então, isso é um investimento, né? Então, teu negócio está redondinho, só que, por outro lado, tu investiu. Então, esse mês não vai ter esse valor no teu caixa, porque, olha aqui, tu está plantando para colher lá na frente. Então, todos esses detalhes a gente coloca na cabeça do franqueado, sempre martela isso antes de ele, na verdade, do interessado, né, a ser franqueado, né? Então, ele tem que estar atento a isso, né? Que legal essa transparência, Duda. Muito legal. Desculpa se eu te interrompi, mas é que, de fato, um dos pontos que tu abordou foi o que aconteceu comigo. Eu, por coincidência, eu abri a minha loja dia 22/4/2020, exatamente quando voltou o lockdown da pandemia, né? Então, passamos ali 40 dias de lockdown e depois veio a liberação, né?
do gradual do negócio. Até então não sabia muito bem o que era, liberaram sem máscara, depois começaram a botar máscara, foi logo em seguida. Então, assim, foi uma janela curta, me é muito fresco, porque eu vivi isso aí na pele ali, com o comércio recém-aberto, aliás, aberto no dia, né, que podia voltar e tudo mais. Então, lá por um determinado período, 2 semanas, 3 semanas depois, eu estava com a loja aberta e eu ficava vendo série no caixa. Eu estava na loja, como falasse, operador, mas eu estava vendo série. Aí ali eu vendo série e tal, devorava a série, passava tudo e tal. Aí eu, pô, mano, tá vendendo, né? Teve um dia que eu entreguei o caixa zerado pro meu sócio, à noite. Zerado, não vendi nenhuma água, nada. Meu Deus. Aí eu, cara, mas peraí, tem coisa errada, eu não tô fazendo o que eu posso fazer, né? Aí eu tive essa análise comigo, eu tive essa reflexão. Tá, e o que eu posso fazer então que vai mudar o jogo, vai virar o jogo? Aí eu, tá, eu tenho almoço aqui, o meu almoço tá saindo 3 almoços por dia, num dia legal sai 5, 6, olha só, um dia legal sai 5, 6 almoços. Toda uma operação, um colaborador voltado para aquilo para sair 5, 6 almoços. Nossa. Aí eu tinha suco, aí eu tinha refrigerante, eu tinha prato, eu tinha pastel, eu tinha uma série de coisas. Muita coisa eu queria, não conseguia antecipar, né, montar o pastel e deixar no gaveteiro que a gente tinha lá. Eu conseguia agilizar alguns pratos ali, arroz, feijão, deixar tudo meio que pronto, só fazer a carne na hora. Então, tinha algumas coisas que a gente deixava ali e tal. O que acontece? Era muito trabalhoso, que eu tinha um cardápio com 5, 6 opções. Aí eu tinha calabresa, aí eu tinha carne, eu tinha frango, eu tinha a milanesa, frango e carne, eu tinha... Cara, tinha várias opções. E aí, o que era ruim na operação? É que desses 5 almoços, 6 que eu vendia, saía um prato de cada. Aí a chapa, tu tem que passar uma água quando faz calabresa, porque o gosto fica muito forte. Aí quando tem que fazer a milanesa, tu tem que lambuzar na farinha e fritar na hora. E aí se tu tem que montar um pastel com borda, aí dá um trabalhão também, porque não fica pronto no gaveteiro com borda. Enfim, eu comecei a perceber que a minha operação era muito grande para o número de colaboradores que eu tinha, para o movimento que eu tinha, né? E eu pensei assim, tá, mas eu preciso otimizar. O cara do meu lado tá vendendo 80 almoços por dia, 100 almoços por dia, e eu tô vendendo 5. Tem público, pô. Tem público. Não é possível. Não que eu... Mas se dividir esse público, fica 40 para cada um. 40 para mim já atendia, tava vendendo 5. Aí eu pensei, tá, o que ele tá fazendo? Ele tem lá o prato do dia. Só vendia aquele prato. Se eu fizer isso também, eu otimizo esse colaborador que eu tenho, eu otimizo a minha produção, eu foco nisso tudo antes de abrir a loja, preparo tudo que tem para esse prato, deixo só ele à disposição, elimino os outros. Vou botar um preço parecido com o dele, só que eu vou fazer um diferencial. Vou aproveitar que eu tenho um cadastro na Ambev por conta do guarda-chuva da franquia, que é um dos benefícios que eu tinha. A compra maior, né? Contava tudo para a franquia, então eles tinham acesso a um desconto diferenciado. Mas, cara, vou pegar o refrigerante que eu compro muito barato, vou adicionar no meu prato e já tenho essa margem para isso, né? Eu tinha uma carne também muito barata, eu conseguia carne muito barata. E aí, tá, então eu vou fazer isso. Cara, mudei. Aí eu comecei a galgar. Eu cheguei a vender 78, 80 e poucos almoços por dia. Olha a diferença. E ele não perdeu o movimento dele, ele continuou com o movimento dele. Ou seja, tinha gente que estava procurando almoço na região e não estava me encontrando por conta da minha inércia. Eu não fazia nada para achar essa pessoa. Quando eu me dei por conta que eu comecei a dar a intenção de fazer o negócio acontecer, naturalmente a coisa começou a acontecer. Então, muitas vezes a pessoa está ali reclamando, não sei o quê, o movimento, essa praça de alimentação, esse não sei, sabe? Só que, tá aí, o que tu tá fazendo? Exatamente. Onde é que tu tá buscando o cliente, né? Qual é a tua ação? E não a reação. Reação é quando o cliente chega no balcão, tu vai atender ele. É uma reação, ele chegou, tu tá atendendo. Mas qual é a tua ação de buscar esse cliente? Vem cá, vamos conhecer a loja, vamos fazer um negócio, sabe? Tu trabalha no local, traz aí os teus amigos. Exatamente, vai nas lojas, locais ali, olha só, tem um almoço Será ali. que isso aconteceu? O José foi o seguinte, né? O José, ele ia almoçar lá comigo, só que ele é sozinho. Aí eu percebi que ele ia direto. Chegava na quinta-feira, bife acebolado, ele pedia sem cebola. Tá, o cara sem cebola. Aí, eu peguei assim, tá, onde é que trabalha? Trabalha ali. Assim, tá, legal. E quantas pessoas trabalham contigo? Umas tantas. Assim, tá, e tu não consegue trazer 2 contigo? Aí ele, posso tentar? Não, traz, pô, me ajuda e tal. Aí foi lá, no outro dia veio com 2, 3 pessoas. Aí, tá, beleza. Aí o pessoal que almoçou com ele gostou. E aí viu que ele fomentava, acabou que na aba foi fomentando também. E aí, acabou que o pessoal todo lá vinha almoçar comigo. Uns não vinham almoçar, mas pediam lá. Então, assim, o José, que é um cara tímido,
que não tinha uma desenvoltura comercial para chegar falando das coisas assim. Eu solicitei para ele na camaradagem fez para mim, levou. Mais pessoas vieram, gostaram da marca, gostaram do produto e voltaram a consumir comigo. E ali foi crescendo o negócio, entendeu? Então, tipo, isso é muito legal. Eu contei com a ajuda de pessoa que eu nem achei que poderia contar. Só pelo simples fato de ter me inclinado a pedir ajuda, entendeu? Então, o que está faltando para o teu negócio melhorar? Acho que esse é o ponto de inflexão, né? Dar uma virada de chave. Exato. Se tu ficasse vendo série ali, e eu vi nada bastante, ia tá? acontecer. Meu Deus, demorei algumas. Tá, aí tu falou também de expansão. Eu, quando fui franqueado, eles tinham uma logística, vinha de Curitiba até aqui. Né? O produto era produzido em Curitiba, vinha até aqui. Eu fazia um pedido no mês para pagar um frete. Se eu fizesse 2, eram 2 fretes e já aumentava muito o meu custo, né? Hoje, a rede se concentra em algum lugar, ela está dissipada, está no Brasil todo. Como é que funciona a Massa Viva? Hoje, nós temos 32 lojas em operação, né? Então, a grande maioria delas está na Grande Florianópolis. E a gente tem loja em Garopaba, em Bituba, e para o norte, Biguaçu e Camboriú, né? Então, o nosso início, a nossa história, né, ocorreu no centro de Floripa no início, né? Foi ali que a gente cresceu as primeiras lojas, quando eram do meu pai, né, que a gente chegou a ter 10 lojas no centro, né? Então, a gente tem lojas ali no calçadão, diversas lojas, tudo pertinho uma da outra, mas graças a Deus tem fluxo para todo mundo, né? Então, e quando a gente optou por expandir, a gente fez um plano, né, para o sul do Brasil, né? Então, a gente tem algumas cidades mapeadas, né? E a gente busca franqueados nelas, né? Eventualmente, é o que eu digo, a gente tem uma logística nossa própria também, então a gente tem que sempre estar atento para que seja viável, né? Pro franqueado também, né? E mesmo quando a gente conta com a logística terceirizada, a gente já pensa também nesse valor, né? De ser viável ou não, né? Mas a gente agora está abrindo a primeira loja no Rio Grande do Sul até o fim do primeiro trimestre agora. E estamos com outra loja em obra também na Nova Palhoça, né? Então, a nossa expansão é para o sul do Brasil, né? Esse é o nosso projeto no momento, não pretendo outras regiões. Acho que tem bastante mercado para a gente explorar aqui, né? Tem. E agora é buscar os clientes, né? A gente também não tem um plano agressivo, né? Então, a gente é muito pé no chão, gosta de fazer esse crescimento bem gradual, né? Para que a gente consiga também ajustar a estrutura, né? Porque a gente sabe que à medida que uma empresa cresce, também cresce o número de atividades, de pessoas, né? Vai surgindo funções que a gente nem imaginava, coisas para organizar, né? E a gente tem que começar a absorver essas tarefas, fazer os processos delas, delegar para as pessoas, reorganiza as funções, né? Então, toda pessoa que cresce a empresa dela, ela passa por essa etapa, né? De surgirem funções que ela não tinha, né? Não costumava trabalhar com aquilo e ela tem que buscar capacitação, pessoas e processos, né? Então, é nesse pé que a gente está agora, né? Então, a gente definiu que o sul do Brasil, nesse momento, está suficiente para a gente. Nada impede de a gente rever esse plano, né? Claro. Que provavelmente a gente vai rever, né? Num dado momento, mas, por enquanto, esse é o nosso plano. Tá aí um ponto que deve ser destacado. Crescer é bom, é importante, mas tem que crescer certo. Se não crescer certo, né, existe aí a falência. É muito comum empresas com a ambição, nada contra, tá certo? Querer crescer, mas o crescer tem que crescer certo, porque senão tu acaba falindo, né? Com muita mais facilidade do que se tivesse mantido, tentasse melhorar aquilo que já tem. Exato, exato. Crescer por si só já envolve uma dor, né? De você estar ali se dispondo a novos desafios, né? Que não sabe o que vem e tem que se ajustar, né? E tem que botar a cabeça a pensar como é que eu vou resolver, né? Exato. Então, isso já é uma parte difícil do crescer, né? Exato. Então, tem que ser muito estratégico nesse ponto de estar sempre de olho ali nos números, né? E rever mais uma vez, né? Para ter certeza que cada passo que tu vais dar, né? Não vai precisar voltar 2 para trás, né? Exato. Eu aprendi muito a respeitar ditado, né? Então, um deles é de grão em grão, galinha enche o papo, né? Não adianta sair correndo, aí talvez endividar a franquia
pegando, sei lá, talvez um empréstimo para fazer uma expansão um pouco mais rápida, atender aí, sei lá, 3, 4 franqueados simultâneos e fazer o negócio acontecer, e obra, e toca aqui, toca lá. Tá, mas tu vai ter equipe para acompanhar essa obra, aquela outra, o treinamento daquela outra, né? Os teus fornecedores estão adaptados para fazer o material a tempo hábil para entregar para todo mundo, para atender aquele tempo de obra e de entrega da loja. Tudo isso é bem complexo, né? E tá sobre a tua responsabilidade. Então, o fato de tu acelerar também contaria com isso, com maior investimento, talvez não tenha capital suficiente, vai ter que endividar a empresa sem necessidade. E aí começa essa bola de neve que o José falou. Muitas vezes, não performou legal, deu um problema no contrato, deu uma... E aí, como é que faz agora? Né? É os passos para trás que tu falou que talvez tivesse que dar. Então, acho que é bem bacana essa questão, ter o pé na... ter consciência da situação, não atropelar as coisas. O que tu falou com relação ao crescimento, parece que nunca acaba, né? Sempre uma tarefa nova, sempre uma coisa nova para fazer. A gente adapta o processo, como o José bem fala, da evolução, por exemplo, do financeiro. A gente começa ali, sei lá, com uma planilha de Excel. E aí depois a gente vai para um sisteminha básico, para poder só para sair da planilha. E depois a gente já está num sistema, sei lá, mais ERP. elaborado, um ERP, para controlar toda a tua empresa, serviço, não sei o quê, blá, blá. Pô, então tem uma evolução, tu começa a enxergar de maneira diferente. E aí tu começa a dar atenção para detalhes que talvez sejam um pouquinho, que eram talvez irrelevantes no começo, mas que agora fazem total diferença. Vou só citar aqui, sei lá, bombona d'água, né? Bombona d'água é um filtro, né? Então, porra, um filtro é, sei lá, R$600. Tá, beleza, mas a bombona d'água somada durante 3 meses ali, o que tu compra de bombona d'água, tu pagou o filtro. E aí tu tá tendo um custo agora contínuo porque tu não quis comprar um filtro há 3 meses atrás. Né? O café, o próprio pó do café, cara, do 1000 ao milhão, né? O livro do sem cortar o cafezinho. Não tô dizendo para cortar, mas a gente começa a mensurar, a gente começa a ver, pô, não dá para botar a melhor balinha, o melhor biscoitinho para os colaboradores, não por mal, não que eles não mereçam, mas que pesa para a empresa, né? Então, se tu não tiver atenção a esses pequenos detalhes, tu acaba atropelando muita coisa. Né? E com franquia acho que é muito pior, né? Cada coisinha é uma arte que tu vai colocar na identidade visual, que seja aquele negocinho que fica pendurado, um quadrinho, não sei o quê. Tudo isso é multiplicado pelo menos agora por 32, né? E aí tu vai vendo, se a franquia for arcar com isso, são 32 unidades. São, uma campanha nacional, uma campanha, sei lá, da rede, que é a franqueadora que tem que dar. Tá, mas o que eu vou mensurar aqui? A gente tem ali o teu squeeze, a cadeira de praia e tudo mais, né? Tá, mas... é um custo de aquisição grande para tu poder promover a marca. Vai dar resultado para todos os franqueados, mas eles estão dispostos a investir alguma coisa nisso aí? Ou vai sair tudo da franqueadora? Né? Então, isso também são políticas que tu tem que ter bem claras. Né? De alguma forma, tem uma participação dos franqueados com relação a isso? Ou é tudo a franqueadora que pensa, que executa e que coloca investimento? Como é que funciona isso? É parte do franqueado ou é parte da franqueadora? É um pouco de cada, né? Então, pelo fato de a gente ser uma rede que se construiu durante o caminho, né? Então, sempre houve muita troca, né? E há muito diálogo na rede, né? Então, todas as vezes, né, que a gente fala de campanha, que é algo até razoavelmente recente na nossa história, pela questão de todo o histórico mesmo, né? Então, a gente tinha outras prioridades, né, para arrumar na franquia, para se tornar uma franquia. E isso foi recente, né? A gente começar a falar de campanhas, de parcerias e tal. Então, quando a gente esboça uma ideia, né? A gente cria todo o projetinho da campanha e a gente traz o conselho de franqueados, né? Então, a gente discute, né? Pô, o que vocês acharam dessa ação aqui? Bacana. Por exemplo, a raspadinha que a gente fez, né? Na compra de R$30 de produtos Massa Viva, você ganha uma raspadinha e concorre a brindes, né? E era para fomentar o verão, né? Então, era cadeira de praia, squeeze, boné, uma bolsa térmica. Então, a gente fez vários brindes. Então, a gente trouxe essa campanha e os franqueados acharam super legal. Tipo, bacana as pessoas poderem levar a marca para casa delas e para circular por aí, tá sempre lembrando, né? Claro. Tu vai sair para um momento bacana, tu vai pra praia, que é uma coisa que em Floripa faz todo sentido, principalmente aqui, né? Que a gente tem a maioria das lojas, e tá ali junto com a marca, né? Claro. Então, eles falaram, não, vamos
vamos fazer. E aí a gente propõe, né, uma certa divisão, né, porque tem a parte de produção, de foto, material publicitário, né, a parte da compra dos materiais. Então a gente sempre compõe de uma forma que fique bom para todos os lados, né, e que os franqueados topem, né, e que a gente consiga aplicar a campanha, né. Então é sempre muito conversado e também pensando também em não onerar muito o franqueado, né, Claro, que é importante, né. Claro, show. O pessoal que me vê na praia aqui em Floripa, então, vai ver eu com a cadeirinha da Massa Viva. Quero Que eu ver. ganhei da Duda. Vou tirar foto, postar, fica tranquila. O merchandising está feito. Meu Show. amigo? Tu falasse que uma das coisas que tu procura no franqueado seja uma pessoa mão na massa, operador. Existem outras coisas que tu procura nesse perfil que tu consiga aí compartilhar com a gente? Disposição para seguir padrão, né? Então, isso é essencial, porque é o que eu já falei, se a pessoa é muito criativa, quer inventar todo dia um combo, sabe, uma arte para o restaurante dela, né? Assim, se ela já tem essa mentalidade e aí ela Então, quer abrir cria o uma seu massa próprio. viva, fica com o seu próprio negócio, formata do teu jeito, porque aqui dentro tu vai ter que trabalhar nos preços da franqueadora, né? Vai ter que vender do jeito que a gente diz, preparar os produtos seguindo nossa ficha técnica ali. Então, assim, são perfis distintos, né? E o franqueado, ele tem que gostar, né? Ou estar apto a seguir o padrão. Isso é essencial, né? Outra coisa, comunicação com pessoas, né? Então, também, no fim das contas, é sempre como tu vai lidar com a tua equipe, né? O desempenho da tua loja está atrelado ao desempenho da tua equipe. Então, o teu funcionário está feliz? Como é que ele vai estar feliz, né? Como é que tu pode fomentar isso, né? Tá tendo conversa, tá tendo diálogo, né? Tu tá treinando, tá capacitando ele bem, tu tá fornecendo um ambiente legal, condições legais para ele trabalhar. Tu tá, sei lá, fazendo uma meta de vendas, que é o que a gente sempre diz. Pô, a gente dá várias ideias, né? A gente troca lá dentro, assim. Também para colocar a pessoa junto no resultado da loja, né? Porque todo mundo sai ganhando, né? E aquilo faz mais sentido, né? Então, assim, a gente sempre busca uma pessoa com perfil de habilidade interpessoal, seguir padrão, o que mais? O que mais um franqueado? Agora pode até cortar essa partezinha aí. Não, mas tá ótimo, porque assim, são características realmente relevantes. A pessoa tem que ter esse tipo de comportamento. Outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, eu me formei em contabilidade em 2015, já tinha um conhecimento, já tinha empreendido com uma promotora de crédito, com uma pizzaria antes de ter a franquia. E aí entram umas questões do empresário que daí o dia a dia vai mostrar para ele, né? Toda loja da franquia tem a sua própria coordenação, né? No caso, tem a sua contabilidade, tem os seus fornecedores ali, caso tu não compre da franqueadora, tens os teus fornecedores, tens a tua equipe. Então, tudo isso demanda habilidades empreendedoras, né? A habilidade de coordenação da equipe, delegação de função, o tato com a contabilidade, manter a burocracia da empresa em ordem, olhar para o financeiro, todas as atribuições que levam também a uma boa prática na burocracia, e não necessariamente no atendimento ao cliente, que foi aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? De fazer algo mais para buscar o cliente. Beleza, buscar o cliente é uma das coisas. É o principal, né? Para que fazer o negócio girar, para ter também uma demanda no burocrático que cuidar. Porque também se tu não vende, tu não tem o que cuidar no burocrático, né? Na parte administrativa. E aí, entra a questão. A busca dos empresários, dos franqueados, para conhecimento, no sentido de ele sabe ler uma DRE, é uma exigência saber disso, no treinamento passa isso, ele considera isso relevante, tu sabe se os teus franqueados, eles consideram olhar para o administrativo de maneira relevante, ou para eles, sei lá, um relatório que vem da franqueadora serve, porque vocês têm acesso talvez ali por sistemas e tudo mais, eu não sei como é que funciona. Como é que funciona isso? Assim, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? E é um requisito que até não mencionei, que é essa disposição para a parte técnica ali, né? Para a parte dos números, né? De você alimentar também, né? O sistema, né? E alimentar, que seja, se tu faz o controle paralelo de Excel, tá tudo bem também, mas alimentar, né? Toda essa parte de dados para saber onde você está pisando mês a mês, né? Então, hoje, a gente
tem um sistema já homologado que as receitas já estão cadastradas lá, ele só precisa lançar as notas de entrada, lançar o contas a pagar, o sistema fornece os relatórios, DRE, CMV, enfim, vários relatórios estratégicos ali, né? Além de venda que naturalmente ele já dá quando lança, né? Tipo, ticket médio, horários de venda. Então, Top produtos vendidos. isso. Então, o sistema hoje em dia, se você alimenta, ele te dá muitas informações estratégicas para você saber onde que vai focar o seu negócio, né? Pô, nesse horário aqui tem pouco movimento, o que que eu posso fazer, né? Ou eu tô comprando demais esse mês que vem eu vou dar uma enxugada, não preciso um estoque tão grande. Você só vai saber isso se alimentar os dados, né? E a gente vê que essa é uma dificuldade, que normalmente a pessoa que tem um espírito empreendedor, assim, o perfil técnico, a gente ainda está com uma dificuldade, né, para encontrar a pessoa que tem o equilíbrio dos dois, né? Então, assim, a gente vê franqueados que, por exemplo, franqueados que têm 8 lojas, né, que é um franqueado maior, assim, já tem uma equipe que administra essa parte, faz essa alimentação, então montou uma estrutura, né? E às vezes o franqueado que está começando não tem muito interesse, às vezes não tem tempo. Então, é uma dificuldade da gente criar essa mentalidade neles, né, de que você precisa ter seus números, né? Você precisa saber onde está pisando, onde você quer chegar, né? Então, isso é essencial para tu saber o quanto o teu negócio vale, né? Mas é uma dificuldade muito grande ainda. Então, a gente ensina no treinamento ali noções básicas, a gente passa um treinamento, fluxo de caixa, ele ensina análise do DRE, mas assim, a gente está aqui à disposição. Então, também cabe ao franqueado procurar a franqueadora, né, para essa assistência, né? Então, a gente dá as ferramentas e ensina onde ele deve ir. E aí, ele toma a decisão dele, né? Claro que, às vezes, impacta na franqueadora. Impacta, né? Porque, às vezes, o franqueado vem perdido e a gente diz, querido, primeiro eu preciso saber dos teus números para poder te ajudar, né? Até para montar pedido, né? Uma coisa que eu tinha que era bastante complicado. Eu tinha que contar o estoque toda vez que ia fazer pedido. Para saber, pô, olha só, eu vou pedir uma vez só no mês. Se eu tô tendo uma projeção de crescimento, eu vou também ter uma projeção de crescimento nessa minha compra. Mas eu tenho que saber o que acabou mais rápido. Ou o que tá menor no meu estoque por conta da aceleração. Porque se porventura eu aumentei, sei lá, 20 quilos de massa tal, a massa branca, que era a massa normal lá. E esse 20 quilos aí, e aumentei 10 quilos da massa de chocolate. Tá, mas peraí, mesmo eu tendo aumentado 20, a massa branca foi mais rápido do que a massa... Tá, mas e aí um mês depois eu não vou lembrar de cabeça qual foi o tamanho do pedido que eu fiz, porque eram vários itens. Aí se eu não recorrer a números, se eu não recorrer à franquia, tá, e quanto é que eu pedi? Ou enfim, ou dar uma olhadinha no último pedido que eu fiz, saber se de fato atendeu a demanda que eu tinha, fica complicado. Eu te perguntei essa parte administrativa justamente porque a gente percebe a questão da capacidade muito delegada, né? Delega-se essa questão, às vezes, para um profissional de financeiro, às vezes para a própria franqueadora. Não, eu só tenho que vender aqui, fazer não sei o quê, tem que sobrar um dinheirinho para mim, tá tudo bem, né? Quando, na verdade, não é. O teu negócio é o teu zelo, né? Por mais que esteja vinculado à franqueadora, é o teu zelo, né? Mas é muito legal essa parte aí. E a gente bate também num ponto que é a maturidade. Quando o cara ele não consegue ter esse controle, é por falta de maturidade. Eu apresento nos meus cursos lá 4 fases do negócio e a maioria, quando começa, está naquela primeira etapa que está preocupado só com uma coisa, quanto que vendeu, né? Sendo que esse é um indicador que a gente gosta de falar que é um indicador de ego, né? Ego puro. Aí quando a gente começa a botar ali o que teve de compras, despesa fixa, colaborador, o negócio fica bem apertado, bem esticado, que é o que geralmente acontece. Então, até o cara sair desse nível de maturidade inicial, que é pensando só no faturamento, porque muita gente só pensa ainda no faturamento, até entrar, entender o jogo, né, que tem a questão da lucratividade, tem a questão do retorno do investimento, tem várias nuances envolvidas em relação a isso, mas é só maturidade, né? Exato. É bem isso mesmo, assim, que a gente vê, né? Então, não adianta faturar se tu tá com alto desperdício, se a tua equipe tá rodando muito porque não tá um clima bom na loja, ou faltou definir processos, dividir tarefas para que fique bom, né? Então, aí tu olha o teu DRE, tu começa
a entender o teu negócio, mas se tu não olha, né, o que tu vai agir? Tu nem sabe por onde começar. Exato. Então, exige muita maturidade mesmo, né? Exato. E isso, olha, a gente tenta trabalhar, conversar, mas é um esforço constante, assim, na vida da franqueadora. Imagina das contabilidades. Ah, imagino também. Duda, lembra que no começo do episódio, aliás, antes de abrir as câmeras aqui, a gente falou